Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui para mais uma aula do dia 31 de março, tá? Vamos fazer a correção das atividades. Depois da correção das atividades, vamos fazer outras atividades para corrigirmos amanhã, tá bom, gente? Porque não podemos parar. Então, vamos lá. Questão 7, tá? A poesia concreta. A poesia concreta, ela rompeu com o lirismo tradicional, substituindo-se pela exploração da concretude das palavras, tá? Por meio do seu valor semântico, sonoro e visual. Então, pode-se dizer que a poesia concreta, ela não segue rimas. Ela quebrou, né, com esse paradigma, né, que para ser poesia tem que ter rima, tem que ter métrica, tem que ter essa regularidade. Não, ela sai disso, tá? Tanto que com uma palavra, como vocês viram lá na privatização, com uma palavra pode-se construir valores semânticos, dá para passar uma ideia, tá? Utilizando deste recurso. Então a poesia concreta, ela tem essa especificidade, tá bom? Então vamos lá, gente. Na questão 8 está dizendo para vocês explicarem, né, o sentido conotativo, como que ele provoca nessa questão da plurificação das palavras dentro, né, do poema, no texto literário, tá? Tá uma palavrinha aí também, né, que vocês podem estranhar um pouquinho, que é catacrese. A catacrese é um uso assim da palavra que ela é tão utilizada, né, na língua portuguesa, que por falta de outra, ela passa a fazer parte. Exemplo disso é perna da mesa, braço do sofá, tá? É tão utilizado que acabou fazendo parte, nomeando aquilo, né? Então ela é tirada do seu significado e foi tão usualmente, né, utilizada que ela então foi agregada à língua. Então, né, o que parece às vezes, né, ser um sentido figurado, não, foi tão enraizado que passa a ser o sentido real, viu, gente? Então, vamos lá. O sentido conotativo, ele confere, né, às palavras um sentido diferente daquele geralmente empregado. Isto é, desloca o sentido referencial, né, que é aquele sentido literal, lexical, para que foi destinada aquela palavra, né, desloca, né, então ela é tirada desse sentido. E o exemplo desse uso são as figuras de linguagem. Nas figuras de linguagem, então, é muito utilizado isso, tá? Tão utilizado que vocês vão ver, né, logo nas nossas próximas aulas, que as figuras de linguagem, elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Já falei para vocês na sala de aula, né, um pouco sobre isso e vamos reforçar então, dando uma plurissignificação ao texto literário. O que é essa plurissignificação? São palavras que não está presa a um significado, e sim vários. Depende de como o poeta usa, depende de quem lê, também pode ressignificar essas palavras. Então, por que eu falei da catacrese no começo? A catacrese, nessa palavra, plurissignificação, ela está tão atrelada ao texto literário que já faz parte. É isso aí. Pessoal, dando então continuidade à aula de hoje, agora nós vamos falar de figuras de linguagem, tá bom? São recursos expressivos usados para dar mais beleza, ênfase ou significado ao texto, tá? Então, gente, é assim. Figuras de linguagem é quando, como vocês aprenderam, né, na aula de ontem, o sentido denotativo da palavra, que é o seu sentido real, né, o seu sentido lexical, e aprendeu também o sentido figurado da palavra. Então, quando a palavra ela está numa linguagem conotativa e está no seu sentido figurado, esse sentido figurado ele recebe várias denominações, tá? Claro que tudo de acordo com como a palavra está inserida ali. Então, a palavra foi tirada do seu sentido real, seu sentido literal, foi colocada numa outra situação, onde ela passa a ter um outro sentido, e esses sentidos ali, como elas se relacionam, recebem um nome, tá bom? São esses aqui, ó.
Personificação ou prosopopeia. A personificação ou prosopopeia é quando eu pego e dou características humanas para seres inanimados ou para animais, né? Quando numa fábula diz o gato disse que... Gato não fala, gente. Então foi usada uma figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia. Quando diz que o vento, né, uiva, na verdade, né, o vento não faz isso, né? Quando diz que a lua sorriu, então qualquer atribuição humana dado a animais ou seres inanimados leva este nome, tá bom? Comparação. Quando é feita uma comparação explícita, tá, gente? Comparação explícita. Se eu disser, meu pai é como um leão. Se eu tenho aí essa palavrinha como, eu tenho uma comparação explícita. Então, ela vai ser uma comparação, tá? Agora, se eu disser, meu pai é um leão, eu tenho metáfora. Porque a metáfora seria uma comparação, só que de forma implícita, tá? Quando eu digo, ela é uma flor, né? Tô querendo dizer que a pessoa é bondosa ou é bonita, né? Tô usando um atributo, né, da flor que remete a coisas boas, belas, e tô dando para uma pessoa. Então, eu tô comparando, só que é de forma implícita. Não tenho aí, então, a palavra como, igual a... Se eu tiver como, é comparação. Se eu não tiver, é metáfora. Tudo bem? Aliteração, repetição de consoantes. Quando eu tenho num poema, num algum outro recurso, em que estão repetindo muitas consoantes, tipo, muito V, P, então eu tenho uma aliteração. Tá? Posso encontrar várias figuras de linguagem num só poema? Sim, a prova disso foi, né, o nosso soneto aí que nós vimos de Luiz Vaz de Camões. Várias figuras de linguagem lá, né, gente? Assonância é a repetição das vogais. Quando eu tenho muito A, muito E, tá repetindo as vogais, eu tenho assonância, tá bom? Onomatopeia. A onomatopeia, ela acontece quando eu pego um som e transformo ele em palavras. Tipo, tic-tac do relógio, né? Tic-tac. Ou assim, dessa forma também. As duas formas são aceitas, tá, gente? As duas formas estão corretas. Tic-tac, tic-tac. Então, eu peguei o som que é produzido por aquele objeto e transformei ele em palavras. Né? Nas histórias em quadrinhos que a gente vê quando tá escrito lá, né? Pô! Indicando que houve, né, o som aqui de um soco, de algo. Eu transformei o som em letras, né? Ele foi escrito, foi verbalizado. Então, eu tenho uma onomatopeia. Quando eu digo que o sino da igreja faz blém, blém, esse som blém, blém, é uma onomatopeia, tá bom? Paronomasia. Na paronomasia é o seguinte, paronomasia ou paronomásia, tá, gente? Paronomásia também tá correto. É o seguinte, acontece a repetição, só que dessa vez de consoantes e vogais juntas. Vamos supor, né, com repetição de ando, ando no outro. Então, como eu tive, né, a repetição de palavras semelhantes, né? Palavras semelhantes como casa, massa. Então, ela não, pode ser essa semelhança fonética, tá bom? Então, se eu tenho essa repetição onde uma palavra inteira muito parecida, muito similar, que não é igualzinha, mas ou o seu final é parecido e tem a repetição, né, ou quase da palavra toda, ou o seu final, então a gente tem essa figura de linguagem chamada paronomásia. Hipérbole. Hipérbole é o exagero. Às vezes a gente fala, né? Tô morrendo de fome. Você tá morrendo mesmo? Claro que não, né? Então tem um certo exagero aí. Então quando tem um exagero é chamado de hipérbole. Ai, amo tanto que sou capaz de morrer para a pessoa. Não é nada disso. Tá tendo um exagero. Houve
hipérbole. Chorou rios de lágrimas. Ninguém chora rio de lágrima, né, gente? Então, é uma hipérbole, tá bom? Eufemismo. O eufemismo ele é usado já para abrandar, tá? É para abrandar uma situação. Vamos supor, a pessoa não quer falar para você, ai, como você tá gorda, assim, diretamente, fala, nossa, você tá cheinha, né? Usando assim, né, o diminutivo, a palavra assim, mas querendo dizer sim que você tá gordo, mas usa assim de um eufemismo. Ou então vai dar notícia de morte de alguém. Você não vai chegar e falar para a pessoa dar na lata, ô, fulano morreu. Não, você chega e fala assim, então, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Então, fulano partiu dessa para melhor. Então, isso é eufemismo. É uma forma de amenizar uma notícia, é uma forma de, né, de deixar a coisa assim menos traumática, pode-se dizer. Então, eufemismo é essa amenização que faz com as palavras, tá bom, gente? Então, pessoal, prestem bastante atenção na aula que foi dada hoje sobre figuras de linguagem, tá? Para vocês responderem os exercícios de aprendizagem. Para isso, também leiam as apostilas, tá? Leia a apostila, as páginas 120 a 125, tá? Para responder as questões de 9 a 12, das páginas 126 a 130. Galera, então é isso. Bons estudos e até a próxima aula.